do livro do Apocalipse, do Beato João Apóstolo. Naqueles dias eu, João, vi outro anjo que subia do Oriente, tendo na mão o selo do Deus vivo, e clamando em alta voz aos 4 anjos que receberam o poder de danificar a terra e ao mar, dizendo: não façais mal à terra nem ao mar, nem às árvores, enquanto não houvermos assinalado em suas frontes os servos de novo Deus. E ouvi o número dos assinalados, 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000 assinalados. Da tribo de Rubem, 12.000 assinalados. Da tribo de Gad, 12.000 assinalados. Da tribo de Aser, 12.000 assinalados. Da tribo de Neftali, 12.000 assinalados. Da tribo de Manassés, 12.000 assinalados. Da tribo de Simeão, 12.000 assinalados. Da tribo de Levi, 12.000 assinalados. Da tribo de Isacar, 12.000 assinalados. Da tribo de Zabulon, 12.000 assinalados. Da tribo de José, 12.000 assinalados. Da tribo de Benjamim, 12.000 assinalados. Depois disto vi uma grande multidão que ninguém pode contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Eles estavam de pé diante do trono e em presença do Cordeiro, revestidos de túnicas brancas, segurando palmas em suas mãos, e clamando com voz forte: glória ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres animados, e prostraram-se com as suas faces diante do trono, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus por todos os séculos. Amém. Seguida do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu a um monte, e tendo-se assentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo sua boca, ensinava-lhes, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo falarem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque a vossa recompensa será grande nos céus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Amanhã, dia 2 de novembro, ocorrerá aqui no Seminário São José as 3 missas rezadas pelos fiéis defuntos, no dia 2 de novembro. São Pio X também recorda que aqueles que visitarem uma igreja, um cemitério e rezarem pelos defuntos durante esses dias lucram também indulgências. Então, não deixar de visitar os cemitérios e as igrejas e rezar pelos fiéis defuntos, sobretudo nossos entes queridos, parentes, amigos, falecidos. Então, as 2 missas primeiras serão às 7h15 da manhã e a terceira missa às 11 horas da manhã. Hoje,
1º de novembro, rezamos a tradicional missa em comemoração a todos os santos, em memória da Igreja triunfante, dos bem-aventurados, daqueles que já se encontram na glória, ou que têm a visão beatífica, a visão de Deus. Gaudeamus omnes in Domino diem festum celebrante sub honore Santorum omnium. Alegremo-nos todos no Senhor, festejando este dia em honra de todos os santos. Por sua solenidade se regozijam os anjos e glorificam o Filho de Deus, diz o introito da Santa Missa de hoje. A missa e a festa de hoje animam-nos a seguir os exemplos de todos os santos e ao mesmo tempo imploram a sua intercessão para que também cheguemos a realizar este ideal. Há muitos séculos atrás, os pagãos tinham dedicado um templo, que era o Panteão, a vários ídolos pagãos, e ali se cultuavam vários deuses. Depois que a igreja assumiu o poder temporal também, o Estado reconheceu a Igreja Católica como religião verdadeira, então a igreja saiu ocupando esses lugares pagãos e ali instaurando a fé católica, derrubando os altares pagãos e elevando os altares católicos em honra ao Deus único e verdadeiro, a Nosso Senhor. Então, nesse lugar, nesse templo pagão, onde se dedicavam o culto a vários deuses, a igreja destruiu todos esses altares falsos, essas divindades, e ali impôs o catolicismo. Então, os papas instituíram essa festa, Pio VII, sobretudo, a festa de todos os santos. Então, em vez de se honrarem ali falsos deuses, aquela igreja será dedicada a todos os santos, a todos os mártires que sofreram perseguição por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Alegremo-nos nessa solenidade, porque os santos são irmãos nossos, que já atingiram o seu fim. Então, a importância de querer seguir o exemplo dos santos, não os exemplos do mundo, que o mundo apresenta, os super-heróis, mas seguir a nosso Senhor Jesus Cristo e aos santos que o seguiram. Imitação de Cristo. Alegremo-nos porque, sendo membros da mesma família, podemos esperar cantar com eles e os santos anjos o louvor do Filho de Deus, como diz no introito da missa de hoje. Este imenso Filho de Deus nos traça no Evangelho as normas da vida e, no gradual, nos convida a que o sigamos. Alegremo-nos, sim, porque a nossa recompensa será grande no céu. A missa de hoje é dedicada a todos os santos que morreram por amor de nosso Senhor Jesus Cristo, por amor da sua cruz, e que fizeram muita penitência para se salvar. Então, na festa de hoje também recordamos que todos os sofrimentos desse mundo passarão. Como diz a Salve Rainha, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas, quantas penitências, quantos combates contra o mundo, a carne e o demônio, quantas perseguições sofremos por nosso Senhor, mas tudo isso se findará na hora da nossa morte e do nosso grande encontro com Deus. Todos aqueles que forem fiéis a nosso Senhor aqui nesse mundo, fiéis aos seus mandamentos, fiéis aos mandamentos da igreja, terão a vida eterna, promete nosso Senhor. E hoje, no Evangelho, nosso Senhor fala das bem-aventuranças, 8 bem-aventuranças, segundo São Mateus, e no Evangelho de São Lucas, 4, que é um resumo dessas 8. Então, quem trilhar por esse caminho, herdará o reino dos céus, será beato, será bem-aventurado, terá a visão beatífica de Deus. Beatos são os santos. Os mundanos dizem, somos beatos de igreja e tudo isso, Porém, devemos querer isso sim, ser beato, ser santo. Esse é o nosso propósito e o nosso fim. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, trataremos rapidamente de algumas dessas bem-aventuranças. São grandes exemplos, devemos seguir, o próprio Cristo pede isso de nós. É como se fossem mandamentos da lei de Deus. Essa palavra bem-aventurado tem um sentido duplo, diz respeito à vida futura e presente. Primeiro, quanto à vida futura, o Salvador promete a beatitude perfeita.
no céu. Será para sempre. Seremos bem-aventurados ou beatos para sempre na eternidade. E depois, quanto à vida presente aqui, né, é uma felicidade verdadeira, mas somente começada. Então é beato ou bem-aventurado aqui nesse mundo quem, né, praticando essas bem-aventuranças, alcança o mínimo dessa felicidade aqui. Né? Uma a felicidade da origem, a outra a da pátria. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, de nosso Senhor. O que isso quer dizer? Bem-aventurados os pobres de espírito. Hoje se acha que tem que estar atrás dos pobres, né, vivendo com os mendigos nas ruas, né, toda essa coisa do modernismo, né, de estar dando esmola, dando cesta básica, né, para as pessoas, e que isso seria, né, uma grande prática evangélica ou a caridade perfeita, né, dar um prato de comida a quem não tem. Trata-se aqui não de quaisquer pobres, mas dos de espírito, daqueles cuja pobreza procede de um princípio espiritual, de uma louvável vontade de que o Espírito Santo é autor, dos que desprezam as riquezas temporais em troca de Deus e dos bens do Espírito. Espírito significa aqui 3 coisas. Primeira delas, o sujeito da pobreza, que é o coração e a vontade, sendo neste sentido a pobreza de espírito oposta à pobreza do corpo. Segundo, o princípio da pobreza, a graça do Espírito Santo. E terceiro, o fim da pobreza, que são os bens espirituais a que ela se refere. Então, os pobres de espírito são, primeiro, os que se não importam com as riquezas e que, por causa de Deus, desprezam os bens exteriores, não lhes prendendo o coração. Então, isso é o que consiste a pobreza evangélica ou desejada por Nosso Senhor, como praticaram grandes santos, por exemplo, São Luís, rei de França, Santa Isabel, né? Imperadores, reis, governantes, pessoas de muitas posses e riquezas, que não prenderam seu coração a isso. Pelo contrário, utilizaram-se desses bens para ajudar o próximo, para a edificação da igreja, etc., para a sua santificação pessoal, porém não eram apegados a esses bens. São poucos. Num sentido mais elevado, são os humildes, porque a pobreza de espírito é inseparável da humildade que a produz. E a seu turno, aguarda e aperfeiçoa a humildade. A pobreza está vinculada à humildade. As pessoas simples, né, ordinariamente tendem a ser humildes. Há a contradição, claro, pobres soberbos, né, que é uma coisa terrível, né, mas em tese, né, os pobres são humildes. Quanto mais a nossa pobreza espiritual, mais o nosso desapego, mais a nossa humildade e simplicidade em querer sempre o último lugar. Há diversas ordens de pobres de espírito. Primeiro, os ricos, que se não prendem às suas riquezas, e pobres de coração, só fazem uso delas em boas obras. Como eu citei o caso aqui dos reis, dos imperadores, das imperatrizes, que utilizavam seu dinheiro para construir asilos, orfanatos, né? Davam aos pobres as suas riquezas, etc. Ou mesmo a igreja, na construção dos templos, na edificação, né, dos templos para a maior glória de Deus, empregavam seu dinheiro para o culto católico. Segundo, os necessitados, que sem bens de fortuna suportam pacientemente a sua indigência. Então mesmo os pobres, que não têm condições, porém suportam tudo isso por amor de Deus. Terceiro, os pobres voluntários, que por sua vontade e por amor de Deus se despojam dos seus bens, como fazem os religiosos. Este grau de pobreza espiritual é muito perfeito, está acima dos outros. É de puro conselho e não de preceito. Então, os religiosos que largam tudo, os bens, as heranças, os parentes, amigos, tudo que tem, para entrarem na religião. Então, isso é uma das pobrezas de um estado mais perfeito que há. Porque deles é o reino dos céus, diz Nosso Senhor.
A razão da sua felicidade é que esta pobreza espiritual dá-lhes direito à beatitude celeste. Então, nós não apegamos, os ricos não se apegam às riquezas por causa desse amor ao reino dos céus, porque querem se salvar, porque sabem que aquelas coisas são passageiras. Os religiosos, a mesma coisa. Tudo deixam, tudo abandonam, porque sabem que vão ganhar um prêmio maior, que é a vida eterna. Então, tudo desprezam, como fez São Francisco de Assis, o pobre de Assis. Promete-se aqui o céu, em nome do reino, para fazer entrever a grandeza das riquezas e da glória reservada aos pobres e aos humildes. Então, suportar tudo com paciência, por amor de Deus aqui nessa vida, os opróbrios, os desprezos, as injúrias, a fome, a miséria, seja lá o que for, a perseguição, mesmo a morte, o martírio. Por quê? Porque vamos ganhar o dobro prometido por Nosso Senhor. Depois, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Mansos são os que se não deixam vencer pela impaciência, cólera, vingança, nem por qualquer movimento que perturbe a paz do coração. E há muitos graus de mansidão. Primeiro, manso nos sentimentos e nas palavras para com todos. Então, não encolerizar-se, não irar-se, é uma obrigação para todos nós. Muitas vezes perdemos a paciência, queremos vingar, queremos isso, queremos aquilo. Qualquer coisa, qualquer notícia nos encoleriza. Porém, Nosso Senhor diz que essas pessoas não herdarão o reino dos céus. Somente os mansos, não os encolerizados, os desequilibrados, digamos assim. E manso nos sentimentos, interiormente também. A mansidão. Paz de coração. Nada deve nos perturbar. E depois nas palavras. Não tratar os outros com grosseria, com gritaria, rispidez. Mansidão. A exemplo de São Francisco de Sales, esse grande santo da igreja, que alcançou essa graça especial. Recebendo essas luzes do Espírito Santo, conseguiu domar o seu temperamento colérico. E assim virou um santo. Então são exemplos. Segundo, responder com calma à cólera e à violência dos outros. Responder com calma. Enquanto alguém vem com gritaria, com grosseria, ou querendo um enfrentamento, nós respondemos com calma. Suportar com doçura as injúrias e injustiças. Suportar tudo. Mas fulano me fez mal, isso é imperdoável, eu tenho que me vingar. Suportar com doçura. Depois, regozijar-se no Senhor, alegrar-se em Nosso Senhor, que tudo padeceu, tudo sofreu por amor de nós, com paciência e tranquilidade, como um cordeiro levado ao matadouro. Vencer pela mansidão e benefícios a malevolência dos inimigos, a ponto de ganhar a sua afeição, tornando-os em amigos. Importante. Vencer pela mansidão e benefícios a malevolência dos inimigos. Enquanto os inimigos lhe perseguem, lhe querem destruir, nós com a nossa mansidão, humildade, paciência e retidão, conseguiremos converter esses inimigos em amigos, tornando-os em amigos. Possuirão a terra dos vivos, o céu. Emprega-se aqui terra. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Então, quer dizer terra para notar a estabilidade da recompensa que Deus reserva aos mansos, em compensação dos bens perecíveis de que se deixam desapossar sem dificuldade. Depois, felizes os que choram, porque serão consolados. Os que choram segundo o Espírito e não segundo a carne. A palavra Espírito, Espírito, expressa pela primeira bem-aventurança, deve subentender-se em todas as outras. Chorar segundo o Espírito e santamente, afligir-se não da perda dos bens temporais, dos amigos, familiares, etc.,
mas da perda bem mais grave dos bens espirituais, na perda da alma, por exemplo. Aos que vivem na estação da tristeza se opõem os que riem. Os que vivem no seio da prosperidade mundana e contra quem o Salvador pronuncia esta terrível sentença: infelizes os que agora rides, porque gemereis e chorareis. São Lucas capítulo 6, versículo 25. Então, chorar os nossos pecados, chorar muitas vezes a condenação eterna de tantas almas hoje, que se condenam, como diz Nossa Senhora em Fátima, chovem almas no inferno. Então devemos chorar por isso, ter terror, chorar no dia do nosso julgamento, como será terrível esse dia, em que se apresentarão todas as nossas faltas e crimes. E aqueles que riem agora nas festas, nos bailes, nos teatros, nas danças aí, na bagunça, esses vão chorar eternamente no fogo do inferno. Então, durante essa nossa vida, deve ser uma vida de recolhimento, de penitência, de humilhação, de sacrifício, e muitas vezes até de choro. Os santos choravam copiosamente, sobretudo durante a assistência do santo sacrifício da missa, e em tantas outras oportunidades, quando lembravam dos seus crimes, dos seus pecados, tinham horror a todas essas paixões e choravam copiosamente. Esta santa e feliz tristeza também tem seus graus. Um deles, sofrer pacientemente todas as adversidades, sofrer tudo, sem murmurar. Depois, chorar os pecados próprios e os do próximo. Nosso Senhor que chora sobre Jerusalém, vendo aquela gente completamente cega, iludida e enganada, Nosso Senhor chora por eles. Nós também, vendo esse mundo completamente decaído e perdido, os nossos parentes, próximos, amigos, tudo almas condenadas, devemos chorar, rezar e fazer penitência por essa gente. Gemer pela duração do exílio na terra. Quanto tardamos aqui ainda nesse mundo, sem poder ver a Deus face a face, tanto pelas más tendências de uma carne rebelde, como pelo desejo da pátria celeste e por amor de Deus. Ansiar, ter essa esperança, querer desejar sempre o céu, querer imitar sempre os santos, pensar a miúdo sempre em Deus, nas coisas de Deus. Hoje o mundo nos proporciona bobagens, idiotices, distrações, televisões, internet, telefone, conversas tolas. Para quê? Para que as pessoas esqueçam cada vez mais de Deus e do céu, da sua pátria verdadeira, celestial, e fiquem pensando somente aqui, nessa falsidade, nesse mundo perecedouro. Depois, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Pelos que têm fome e sede de justiça, entende-se, os homens que desejam e buscam as virtudes espirituais com mais ardor do que os que têm fome e sede procuram comer e beber corporais. Então, sempre vendo isso, o mais importante são as virtudes espirituais, a nossa salvação eterna, a salvação da nossa alma. E em segundo plano, claro, o corporal. São duas coisas, O alimento espiritual que devemos privilegiar e o alimento corporal humano. Mas não substituir isso como fazem os modernistas. Como disse o heresiarca Bergoglio, sobre a educação dos filhos. Para mim não interessa se uma criança vai ser educada por muçulmanos, ou por protestantes, ou por católicos. O que importa é que dêem comida para essa criança. Então isso é subverter o Evangelho à vontade de Nosso Senhor. O mais importante para nós é a verdade suprema, que é Nosso Senhor. Ensinar o verdadeiro e o correto e justo, não o erro e a falsidade em detrimento de um prato de comida. Então, os graus desse desejo são pedir a justiça pela oração, juntar-lhe a cooperação e esforços para adquirir a justiça, assegurar o sucesso pela prática do jejum e das mortificações. Serão fartos pela abundância dos bens celestes, saciados das delícias eternas. Depois, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, outro ponto também, tão ludibriado pelo modernismo, a misericórdia. Então, esses misericordiosos são os que, tendo pena dos males do próximo,
se aplicam a consolá-lo generosamente. Graus da misericórdia: compartilhar as misérias dos infelizes, aliviar as misérias corporais por meio da esmola, remediar a miséria espiritual do próximo na sua ignorância, nos seus pecados, etc. Quarto, prevenir os desgraçados e procurá-los para os ajudar. Quinto, por causa disto, privar-se das comodidades da vida até do necessário. Sexto, sacrificar pelos miseráveis os bens exteriores, a sua pessoa e vida, a exemplo de Jesus Cristo. Obterão misericórdia, por sua vez, da parte de Deus. Então, nada mais cumpridor de tudo isso do que a vida sacerdotal ou religiosa, né, onde nós nos sacrificamos inteiramente, não é, pelo nosso próximo, pela correção do próximo, né, dos errantes, etc. Bem-aventurados os que têm um coração puro, porque verão a Deus. Pureza de coração. Esses que têm um coração puro são os que estão isentos das máculas do pecado, do vício, nomeadamente da luxúria. Então, aqueles que seguem esses pecados, né, baixos, relacionados ao sexto mandamento, né, os pecados da carne, então, esses não têm um coração puro. Por isso, essa insistência de Deus: não herdarão o reino dos céus. Aqueles que vivem nos vícios da impureza não se salvarão. Então, quais são esses graus? Primeiro, a castidade, a pureza de consciência, não cometer pecado mortal e evitar as faltas veniais. Terceiro, a serenidade da alma, nem maus pensamentos, nem maus desejos, controlar, né, mesmo os nossos pensamentos. Depois, quarto, a simplicidade da alma, que se dá quando, despojando-nos do amor das criaturas e concentrando todas as afeições em Deus, chegamos a ter um coração semelhante a um espelho sem mancha, a um santuário vivo, digno de ser a habitação de Deus. Como na infância espiritual, como preconiza Santa Teresinha, devemos ser como as crianças, imitando sobretudo o quê? A pureza e a ingenuidade das crianças. Estes verão a Deus, verão a sua face no céu. Com vista pura, vemos bem a beleza dos corpos. Com a pureza da alma, vemos, sem véus, a glória de Deus no céu. E assim, seguimos com as outras bem-aventuranças. Né? E o que isso tudo quer dizer? Que temos que imitar verdadeiramente tudo isso, se queremos nos juntar com os santos no céu. Que alegria será nossa em encontrar, por exemplo, a Santíssima Virgem, os nossos santos de devoção, São José, São Pio X, esses grandes santos que passaram a vida aqui inteira seguindo esses exemplos dados por Nosso Senhor, esses ensinamentos, esses preceitos divinos. Então, se queremos nos unir a esses santos, temos que passar pela porta estreita. E se caímos ou cometemos pecados ainda, temos que seguir pela porta da penitência e da mortificação. Rezemos, não é fácil esse combate espiritual aqui no mundo de hoje. Porém, com a intercessão de todos esses santos que já estão na glória, com certeza nós também chegaremos, por meio dessa comunhão dos santos, dessa intercessão dos santos. Aqui nós rezamos, e pedimos a intercessão deles, e eles lá de cima ouvem as nossas orações e rogam por nós junto a Deus. Não esqueçamos, sobretudo de Nossa Senhora Santíssima Virgem, que está assentada acima de todos os outros santos. Dizem os doutores da Igreja, os devotos marianos, que Nossa Senhora ocupa um lugar especialíssimo junto de Deus, na visão beatífica. Então, Nossa Senhora é aquela que está mais próxima do seu Filho, por exemplo, e que é advogada entre nós e Deus. Então, recorramos a ela todos os dias, sobretudo com a oração do terço, da ladainha de Nossa Senhora, do ofício de Nossa Senhora, ou seja, ser grande devoto dela, para que um dia possamos nos encontrar face a face no céu. Que boa ventura não será para os pais, por exemplo, encontrarem no céu os seus filhos salvos, os filhos encontrarem os pais? Será uma grande graça. Nós podemos encontrar esses grandes santos que passamos a vida inteira querendo seguir seus exemplos. Então, isso é o que importa, a nossa salvação eterna, e empregar todos os meios para isso,
meditar todos os dias, pensar todos os dias em Deus, no céu, nas coisas de Deus. Isso nos ajudará fortemente a combater o demônio, o mundo e a carne. Ave Maria Puríssima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.